A gente vai agora seguir para uma notícia nacional que tem sido comentada aí ao longo da semana, né? Ainda está um tema quente, ela junta, na verdade, dois universos, né? Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi às redes sociais desmentir as publicações fraudulentas sobre a taxação de animais de estimação e a criação de um imposto sobre transações no Pix. O gestor rebateu mentiras que vêm circulando na internet nos últimos dias sobre a criação ou um aumento de tributos. O material também mostrou posts sobre o tema com um carimbo, entre aspas, falso, e matérias jornalísticas e da Receita Federal com o carimbo fato. Das informações presentes no vídeo, né, nesse vídeo que tem circulado, a única verdadeira, como pontuou o ministro, foi sobre a tributação das bets, né, as casas de apostas esportivas online e dos cassinos eletrônicos, que entrou em vigor agora esse mês com a regulamentação das bets no país. Ele falou que essas casas lucram uma montanha de dinheiro nessa declaração do Haddad, né, e essas palavras dele, e que elas têm que pagar impostos como qualquer empresa instalada no Brasil. Fora isso, tudo é falso, complementou Haddad. Eu queria pedir aí o vídeo do ministro falando sobre esse tema. Mentira. Imposto sobre quem compra dólar. Mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação. Mentira. Pessoal, vamos prestar atenção, está circulando uma fake news, prejudica o debate público, prejudica a política, prejudica a democracia. Essas coisas estão circulando e nem sempre as pessoas têm tempo de checar as informações. Essas coisas são mentirosas e às vezes eles misturam com uma coisa que é verdadeira para confundir a opinião pública. A única coisa verdadeira desse vídeo que está circulando é que, de fato, as empresas, os cassinos virtuais, chamadas bets, que são casas de apostas que lucram uma montanha de dinheiro, essas casas de apostas vão ter que pagar impostos devidos como qualquer outra empresa instalada no Brasil. Fora isso, é tudo falso. Então se liga nisso, é importante você acompanhar e não entrar nesse tipo de conversa. Fake news prejudica a democracia e traz uma série de insegurança para as pessoas. Então fica ligado, deixa a mentira de lado e vamos seguir com o Brasil para frente. Esse episódio ele é muito interessante de se discutir porque ele se liga a outra notícia recente, que foi esse anúncio da Meta aí de reduzir, na verdade, ou eliminar, né, essas checagens de fatos e tudo em nome de uma pretensa liberdade de expressão. O que é que você acha aí, Felipe, desse movimento do governo, né, de atacar de ir contra essas fake news que circularam aí a respeito desses últimos, acho que muito montado em cima dessa questão do Pix, né, que foi anunciado também pelo governo. Isso, Delano, sobre essas fake news, né, que começaram a circular, elas vêm muito naquele momento em que a Receita Federal ela obriga que algumas transações por Pix e por crédito, né, elas tenham os seus dados divulgados para a Receita Federal, os dados da transação, não os dados pessoais, né, da pessoa que fez aquela transação. Para quem não teve a oportunidade de ver ainda, né, transações que cheguem a 5 mil mensais, né, no Pix e no crédito para as pessoas físicas vão ter os seus dados divulgados para a Receita Federal, e transações acima de 15 mil para as pessoas jurídicas, no caso as empresas, também vão ter essas informações na Receita. E o governo tem defendido, Delano, essa medida da Receita Federal no intuito de combater o crime, né? Combater ações fraudulentas, transações criminosas, né? Que a gente lembra, inclusive, que o próprio crime organizado também se utiliza de transações financeiras para enfim, realizar suas falcatruas, né? E outra medida que também pode ser combatida com essa ação da Receita Federal, né, é a questão da sonegação do imposto. Eu estava até vendo uma matéria de 2023, ainda do começo do governo Lula, em que a ministra Tebet, né, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, fala sobre a sonegação dos impostos aqui no Brasil, que chegam a um valor de 500 bilhões, um prejuízo de 500 bilhões para os cofres públicos da União, né? Então é um valor realmente gigante. A gente lembra que quem sonega também não é só a pessoa pobre, né? Geralmente essas sonegações mais rechonchudas, né, mas com uma questão financeira maior, vem das pessoas, dos empresários, das pessoas mais ricas, que inclusive sonegam os impostos, né? E você citou, Delano, a questão da Meta, né? Sim. A Meta, para quem não sabe, a Meta é a empresa que tem redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp,
e ela decidiu por acabar com o fact-checking, né? Acabar é uma palavra, eu acho, talvez seja errada, né? Porque a verdade é que o fact-checking da Meta nunca foi tão checador, né? Para utilizar assim o verbo da palavra, né? Mas isso causa um problema grande, inclusive nessas fake news que começaram que circularam, que a gente está citando aqui, né, Delano, que a gente está comentando. Porque sem o fact-checking, essas mensagens falsas, né, que causam aí o prejuízo para o governo e, consequentemente, para a população, vão poder circular de forma muito mais livre do que atualmente são circuladas. Tem dois pontos aí, o Felipe, que eu acho que são importantes a gente destacar, né? Um é que realmente esse caso aí desses vídeos, né? O Haddad, inclusive, fala no vídeo dele sobre eles teriam sido usados o que chama-se de deepfake, né? O que é deepfake? É um artifício, né, de inteligência artificial em que você cola uma imagem, você substitui a imagem. Então, tipo assim, você pode gravar a minha imagem e substituir o meu rosto por de outra pessoa, e a partir do que eu estou falando, né, você simular a voz e a imagem daquela pessoa e parecer que é ela que está falando, né? Então, assim, é esse tipo de absurdo que você tem hoje nas redes, que as redes não querem se responsabilizar sobre esse argumento da liberdade de expressão. Curioso porque assim, eu tenho esse ano 20 anos de jornalismo e basicamente aí quase todo esse tempo de redação. E os veículos, eles são cobrados. Assim, a opinião não pode publicar qualquer coisa, porque senão recebe um processo e tal, e não sei o quê. E com razão, se tiver errado, né? Assim, se nós tivermos errado, se nós tivermos feito algum tipo de calúnia, é isso mesmo, você tem esse caminho judicial. E aí o que você tem nessas plataformas? Elas querem potencializar esse tipo de publicação e elas não querem se responsabilizar por nada. Assim, de repente você hospeda lá um texto em que você tem alguém fazendo algum tipo de calúnia e tudo, e elas querem simplesmente não tem nada a ver com isso, né? Elas lucram com isso, mas não querem ter a responsabilidade. E o outro ponto que eu queria destacar, que é realmente uma questão de estratégia do governo, né? O governo federal mudou agora recentemente a chefia da SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação do Governo. Vai ser agora uma pessoa da área, digamos assim. Antes tinham colocado um político profissional, agora é um marqueteiro que já trabalhou com o presidente Lula. E eu acho que isso explica um pouco também, assim, isso já era um temor que se tinha antes das eleições, né, que elegeram o presidente Lula, e que meio que se concretiza nesse ano, que eu acho que avançou pouco, né? A comunicação do governo ainda é uma comunicação antiga, né? É uma comunicação que, de certa forma, não despertou para algumas estratégias de comunicação que esses tempos modernos eles exigem. Então, assim, esse anúncio de que o Pix, ali, a partir de R$ 5.000, essa transferência, ele teria uma fiscalização maior da Receita Federal, obviamente, não é preciso ser um grande inteligente, é um ponto de desgaste, seria alvo de críticas e, como tem acontecido no Brasil há alguns anos, né, alvo desse tipo de produção, que são as fake news. Sim. E tudo. Sim. E assim, parece sempre que o governo está correndo atrás, né? Ao invés de tentar esclarecer melhor, ter uma boa campanha, que você consiga, de fato, passar o essencial dessas mudanças e tudo, se antecipar, inclusive, ao que vai ser publicado dessas redes sociais, assim. O estrago, ele é feito de forma muito rápida, e eu acredito, sim, é uma avaliação, queria até ouvir o Felipe, assim, que o governo reage de forma muito lenta ainda, né? Muito anos 90, sabe? Espera para aparecer e tudo, quando o negócio já pegou fogo aí durante o dia todo. O governo não deveria reagir, né? Ele deveria agir. Isso. A agilidade do governo deveria ser bem mais rápida em relação a esses temas que tem a possibilidade de ocorrer um burburinho a mais ali, até uma questão falsa, né? Até surgir uma fake news sobre esses temas. E eu acredito que essa mudança na comunicação foi muito nesse intuito, né? Nesse intuito de gerar realmente ali uma oxigenação nessa parte que é tão criticada, né? A comunicação do governo é muito criticada porque a gente tem algumas ações importantes que são realizadas pelo governo e que não tem o conhecimento da população como o conhecimento real, né? do que aquela ação trata, do que aquela medida se trata. A gente tem a criação dessas fake news que prejudicam diretamente o governo, como eu disse, né? E também a população. Então o governo precisa ser mais ágil, a gente espera que o governo seja mais ágil, né, durante esse novo ano de 2025. E a criação dessas fake news, Delano, elas vão muito no intuito também de desestabilizar o governo, né?
já pensando também em 2026. Né? Na possível reeleição do Lula em 2026, a gente lembra que ele está sendo cotado como candidato para a reeleição, e essas fake news são criadas muito por grupos extremistas e de direita, né? A gente lembra que extrema-direita. Da extrema-direita, exatamente. O presidente americano Donald Trump foi eleito agora novamente, né? Vai ter mais um mandato de 4 anos, e isso causa um movimento global. Isso é um movimento global, né? A extrema-direita é um movimento global. A gente lembra que a Turquia tem o Erdogan como presidente, que é da extrema-direita. O presidente da Hungria também é extremista de direita. A gente teve o Jair Bolsonaro aqui durante 4 anos, tentando retornar, apesar de atualmente inelegível, e esse grupo se pauta muito sobre essa questão das fake news, né? Tem o Milei da Argentina, que é do lado também. da Argentina, que país aqui do lado. Então fica essa preocupação para o ano de 2026. Né? E assim, só para concluir esse tema, a gente tem entrevistado algumas pessoas nas entrevistas que a gente fez mais recente, com algumas lideranças de esquerda e tudo, inclusive lideranças nacionais. Eu achei muito curioso, porque não me parece que seja uma pauta tão discutida dentro desse grupo, assim, tão amadurecida, né? Eles falam que estão discutindo e tudo, assim, mas na verdade isso aí vamos até falar de uma questão, assim, inclusive do ponto de vista político eleitoral, assim, pode ter um custo muito alto, né, nas próximas eleições e muito alto em 2026, exatamente nessa tentativa aí de reeleição do presidente Lula.